sejam muito bem-vindos ao P4K Cast. Eu sou a Vânia Dalbello, especialista em Pilates para criança, e esse podcast foi criado para contribuir com pais, com mães, com profissionais, educadores e principalmente com a comunidade do quanto as crianças de hoje precisam ter um olhar mais apurado. E nesse primeiro podcast, eu tenho a honra de trazer aqui o sócio proprietário e diretor da Escola Capital do Saber, Cassiano Moroni. Bem-vindo, Cassiano. Olá, Vânia, tudo bem? É um prazer estar aqui, né, falando um pouco dessa parte da saúde das crianças, né? E é uma grande alegria também ver que tem pessoas como tu que pensam na saúde e na qualidade das nossas crianças, né? Que eu sou pai também, né? E a gente vê que conforme eles vão crescendo, há uma necessidade da gente ter um olhar específico para isso. Que legal, muito bem, muito obrigado. Quero agradecer já de antemão, né? A gente sabe que o diretor da escola, o proprietário, tem uma agenda cheia e a gente sabe o quanto isso precisa ter um tempo para estar aqui e o quanto isso também é importante para os pais e principalmente para a escola. Mas falando um pouquinho mais sobre a Capital do Saber, vocês que estão assistindo pela primeira vez, fala para nós, Cassiano, da onde surgiu a ideia de ter uma escola? Nossa! Não foi exatamente uma ideia minha, assim, né? Então, eu tenho a minha esposa, a Josi, né? Que tu bem conhece ela, né? Já trabalhava com uma grande amiga nossa, né? Na qual eu tenho uma grande gratidão, né? Que é a Maristela Chiapin, que já é dona da rede Caminho do Saber aqui em Caxias. Uhum. E ela vinha já há algum tempo com uma história do tipo assim, quem sabe vamos ver alguma coisa, quem sabe tu vem nos ajudar. Cada vez que a gente se encontrar, tinha uma pergunta desse tipo, né? Até que um dia a Josi, minha esposa, trabalhava numa outra empresa e a Maristela convidou ela para trabalhar na escola, né, dela. Então tudo começou com as mulheres, né? Sempre começa com as mulheres as coisas, né? E aí, nesse tempo, a Josi trabalhou e eu trabalhava numa grande empresa, né? Numa multinacional, né? Então, também estava bem na época. E depois, com o tempo, a Maristela sempre colocando essa sementinha. Vamos lá, quem sabe? É legal, é legal. E num dado momento, num dado dia, a Maristela disse, olha, tem uma escola lá na Cidade Feliz, que tem as irmãs, o pessoal da Associação de Pais lá nos procurou, porque as irmãs não vão mais, vão fechar a escola, e é uma pena fechar a escola. Tu topa esse desafio? E eu, no primeiro momento, disse, Maria, eu não tenho esse conhecimento, eu acho que vamos deixar. Passou um tempo. Acho que passou uns 2 meses, assim, andaram acontecendo algumas coisas, e eu liguei para a Maristela e disse, Maristela, como é que está a situação da escola lá de Feliz? Aí a Maristela disse, não sei, porque a gente não conversou mais. Eu disse, então liga lá que eu quero conhecer a escola. Enfim, a Maristela ligou lá, conversamos com os pais na época, isso era 2014. Isso foi outubro de 2014 para iniciar janeiro de 2015, né? Foi uma correria. Fomos lá, conversamos com a associação de pais da época, as mães nos receberam lá, conversamos com as irmãs. Enfim, ficamos uma tarde lá. Fizemos uma proposta e falamos com as irmãs, fizemos uma proposta e as irmãs melhoraram a proposta. Eu disse, nossa, é para ser, né? É para ser. E aí, então, diante disso, a gente aceitou o desafio, aceitei o desafio, né? Tive todo o suporte aqui de Caxias. Na verdade, foi um primeiro projeto piloto para depois abrir as franquias, né? Começou com a Capital do Saber. Ela não tem o nome da franquia, mas ela tem a mesma forma de administrar, porque na época também estávamos se desenvolvendo essa parte das franquias, né? A Maristela não tinha isso fechado, então a gente disse, não, então vamos tocando, vamos fazendo a projeção e depois ela abre para outros, né? Então, que foi isso que aconteceu. E assim, em janeiro de 2015, assumi a escola lá, tinha um monte de reforma para fazer, tinha matrícula para fazer, tinha que se apresentar. E fomos em frente e hoje estamos há 10 anos lá. A escola, então, completou já 10 anos? Na verdade, ela completou da sua fundação em outubro de 2024, 10 anos. Mas o primeiro dia de aula foi, se não me falha a memória, entre 10 e 13 de fevereiro de 2015. 2015. Então, temos 10 anos já de caminhada com a Escola Capital do Saber. Muito bem. E, na realidade, a ideia de trazer até mesmo o Cassiano Moroni e contar um pouquinho da onde veio, né,
para quem está chegando aqui, é o primeiro podcast que está assistindo, o Pilates Kids, ele realmente nasceu da necessidade de uma mãe que precisava de ajuda para sua criança e tal. E aí, para ajudar essa mãe, eu fui desenvolvendo uma metodologia de Pilates. E quando eu me dei por conta, eu tinha desenvolvido um método de ensino, né? E aí, Cassiano, eu queria te perguntar, porque o Cassiano já me conhecia um pouquinho tempo antes, né? E acompanhou um pouco dessa minha iniciativa, desse meu desafio, de tudo que vinha acontecendo. E, num certo momento, ele me disse, né? Olha, Vânia, eu comprei uma escola, eu quero fazer algo diferente lá. Tu topa botar o projeto Pilates for Kids na escola? Eu queria te perguntar, o que naquele momento tu percebeu que o método Pilates for Kids poderia contribuir na escola e por que foi, na tua cabeça, foi pensado em trazer esse projeto que era extremamente novo, hoje é novo, né? E o que realmente fez tu realmente fazer com que o Pilates Kids pudesse fazer parte da Capital do Saber? Então, né? Como a gente já se conhece há mais tempo, quando eu era da indústria, né? Sim. Então, quando eu cheguei na indústria e fui para a educação, eu também percebo que existe um delay muito grande entre a educação e a indústria. Do que a indústria necessita e do que a educação promove hoje, e a gente vai sempre buscando isso, né? Claro que sempre pensando um pouco na educação infantil, mas era na educação infantil. Por quê? Porque aí eu fui estudar também, né? Sim. Acho que a gente tem que estudar e aos 30 e poucos anos, quando tu muda de profissão, tu tem que estudar muito o que tu vai fazer para não fazer qualquer coisa, né? Então, dentro dos estudos, entendendo um pouco como é que funciona a alfabetização, o que me veio na cabeça? Bom, a alfabetização, e tu tem essa questão do magistério, né? A minha primeira formação é design de produto, né? Daí todo mundo pensa que design de produto é apenas desenhar um produto. Não, na verdade, design de produto hoje, ela é o fundamento dessa profissão, ela é resolver problemas, né? Sim. Então, ela não é simplesmente desenhar um produto aleatório. Ele tem um objetivo. A gente tem que resolver o problema. E hoje se fala muito do design thinking, né? Pensamento de design. Sim. E como isso pode ajudar muito nessas questões de formação da criança. Então, eu tenho muito isso em mim ainda, né? Embora trabalhando com a educação. E lá eu percebi que é o seguinte, tem todo um processo de alfabetização onde tem que ter a questão da motora fina, né? E eu fui entender um pouco o que é isso. Por que no exercício de educação física as crianças têm que ter equilíbrio, elas têm que ter uma coordenação motora, elas têm que ter uma respiração. Por que isso? Daí eu fui entender, fui vendo isso aí com uma visão de fora, né? Pouco, né? E aí eu fui entender que isso era necessário para depois, quando tem que ter a pega do lápis, da canetinha lá, eles precisam muito dessa motora fina. E aí o Pilates, querendo ou não, ele faz isso, né? Com certeza. Aí me veio a cabeça, mas Vânia, já que tu tem isso, tu tá desenvolvendo isso para as crianças, por que nós não vamos tentar encaixar? Eu já tenho um período de educação física para os pequenos, né? Sim. Vamos encaixar nesse período 30 minutinhos do Pilates Kids para ver qual que é o retorno disso, né? E assim, fizemos essa proposta e tu aceitou e a gente tocou, né? Tá até hoje, né? Inclusive, eu quero contar para vocês, né? Quando ele me fez essa proposta, eu não tinha nem ideia, né? Como eu iria fazer, como que nós iríamos, né, trabalhar, porque até então eu estava trabalhando com menos criança. A proposta era, né, trabalhar com turmas. Então, o desafio, ele foi muito além daquilo que eu estava imaginando. Inclusive, né? Não é um estúdio. Né? É uma sala de aula. É uma sala de aula. É um cenário diferente com crianças, onde todas têm a prática, né? Inclusive, é importante trazer aqui para vocês. A gente vai falando, né? Mas fala tanto que acaba esquecendo de dizer algumas coisas. Mas a Capital do Saber, ela é a primeira escola do Brasil. Do Brasil a inserir o Pilates Kids na grade curricular. O que é isso, né? Para quem tá ouvindo, na grade curricular todas aquelas disciplinas que são obrigatórias, né? Para criança, português, matemática, enfim.
E o Pilates Kids também foi inserido nas aulas de educação física, conforme o Cassiano falou. Então, quando ele realmente fez essa proposta, eu confesso a vocês que foi desafiante, né, para mim, trazer o Pilates para as crianças num cenário escolar com mais crianças e trazer resultados, né? Porque, como eu sempre digo, assim como um projeto, um designer, ele tem o objetivo de resolver um problema, o projeto do Pilates Kids também tem que resolver problemas, né? E eu acho tão interessante que nem todos os proprietários de escola têm essa percepção de trabalhar o todo da criança, né? Muitas vezes os proprietários, né, eles têm aquele olhar muito fechado de achar que a criança tem que aprender português, matemática, né? E deu. E a gente percebe que a escola Capital do Saber, ela tem um olhar diferente, ela enxerga as inovações. Eu acho que muito veio dessa tua antiga área, né, de estar em outras empresas e enxergar as inovações e trazer um pouco esse olhar da inovação da indústria para a própria escola e para a educação, que, inclusive, ela é muito desatualizada comparada com o restante, né, das coisas. E quando a gente percebe que a pessoa que realmente está no comando das coisas tem essa visão, quem ganha com tudo isso, né, gente? É as próprias crianças, né? Elas que colhem esse resultado. Então, realmente é uma escola de parabéns. Obrigado. Como tu disse, a gente, como escola, eu comecei a olhar e nós temos que pensar na criança como um todo, né? Cognitivamente, fisicamente. Então, as questões tecnológicas, elas estão aí e a gente... Elas são desafiadoras também, porque ao mesmo tempo que elas são muito boas, elas também têm algumas coisas que não são legais. Então, nós, como escola, também temos que ter essa visão, né? Eu tenho que pensar sempre que a criança que entra hoje com 3 anos de idade na escola, ela vai sair com 18 anos. Sim. Então, eu tenho que pensar nela daqui a 18, 20 anos. Como é que ela vai estar? Fisicamente, cognitivamente, né? Mentalmente também, porque também é um pilar, né? Também um pilar onde a gente tem na nossa escola, porque além de tudo isso, nós também temos um material que é um material de extrema qualidade, né? Que é do SAS, né? Que hoje é um dos melhores materiais do país. Mas para trabalhar a questão socioemocional das crianças, a gente tem um projeto que é com o Augusto Cury, né? Que já estamos também se eu não me falha a memória, vai fazer 6 anos que nós estamos com ele também. Então, a gente trabalha... A gente trabalha a criança 360, vamos falar assim, né? Como um todo. E aí, então, isso me fez também pensar que o físico também é importante. Porque hoje, se for ver... Saiu até uma pesquisa que foi da própria Danoninho, né? Onde as crianças, se todos repararem... Na minha época, o Danoninho era um potinho, tu tinha que abrir assim, né? Sim. Hoje, o Danoninho, ele tá assim, né? Daí, aí a gente faz uma pergunta, mas por que aconteceu isso? Por uma questão muito simples. Foi feita uma pesquisa e as nossas crianças hoje, elas não conseguem fazer esse movimento e essa questão da motora fina. E a Danoninho, a empresa que vende a Danoninho, começou a ter uma venda muito menor. E contratou uma empresa para entender o porquê que isso aconteceu. E lá, nessa pesquisa, apareceu que as crianças não conseguem mais fazer isso. E aí mudou-se a embalagem para retornar ao patamar de venda que tinha. É muito interessante. Então, veja só. Hoje nós temos tecnologia, nós temos o estudo, mas a gente está se perdendo algumas coisas básicas. Por exemplo, se tu pegar uma criança hoje de 2 anos, 3 anos, ela vem para a escola e tu dá um livro para ela não faz assim, ela faz assim. Sim, porque ela nasceu já. Ela já nasceu. Ela não tem mais esse hábito. Ela já nasceu nessa com questão as telas, né? Das telas e tudo bem, cada família... Tem a sua escolha, né? Tem a sua escolha. Eu não vou estar questionando isso, embora tenham as minhas opiniões. Mas, para nós, da escola, a gente percebe muito que a criança, ao invés de fazer isso no livro, pegar o livro e girar a página, girar, elas fazem isso. Sim. Ou seja, olha o grau, olha como é preocupante isso, né? Porque, querendo ou não, se perde coisas básicas, né? E pensando no Pilates em si... postura, né?
Inclusive, eu deixo né? Ele não faz a aula, porque é para as crianças, né? Aula, então, tu tem uma desculpa. Então, postura, respiração, concentração. Hoje, elas são extremamente estimuladas, né? Então, tudo é estímulo, tudo é estímulo, tudo é estímulo. Para vocês terem uma ideia, a gente consegue... Nós, nas escolas, já temos uma informação que a gente consegue ter a atenção delas por 3 minutos. Uma vez era 20, né? Na verdade, se tu for pensar, né? Daí tu faz uma pesquisa, for pensar, por que hoje é 50 minutos o período escolar? O período de matemática. Por quê? Porque lá na década de 60, 70, se tinha 50 minutos de concentração. Né? Então, a escola manteve os 50 minutos de concentração, mas não percebeu que... Da época de 60, dos anos 60, década de 60. 60, 70, mas perdeu essa... Não olhou para uma criança que hoje é 3 minutos. E se vocês forem olhar, a questão digital hoje, os shorts no máximo. Máximo 3 minutos. Então, tudo tem um porquê. E aí eu acho que essa questão do Pilates, dentro da educação física, ela retoma um pouco essa questão, na minha opinião, né? Sim. Então, ela retoma essa questão de postura, adequação, né? Sentar direito também na sala de aula. Aprender, né? Porque uma coisa que eu acho que, interrompendo um pouco o Cássio aqui, mas também pela experiência, fazem 10 anos que eu trabalho com Pilates Kids, converso com N mães e famílias e também tem a oportunidade da escola, mas o que os pais mais falam é que eles dizem para a criança, senta direito. Isso. Né? As profs também devem dizer, olha o fulaninho, senta direito, E a criança, ela não consegue manter, né? Então, ela fica direitinho dali 10 segundos, ela cai. Isso aí. Porque ela realmente ela não sabe, né? Assim como o Cassiano comentou, né? Ela não sabe passar a página, porque ela vive numa outra tecnologia. Ela hoje nasce e ela já está sentada no sofá, com o celular. Então, ela não desenvolve a questão da maturidade, né, muscular, até mesmo da própria coluna, para manter. Então, se a criança não tem essa musculatura desenvolvida, trabalhada, como que ela vai manter uma postura, né? Ela vai cedendo, né? E isso eu acho que também é uma das coisas que a escola de hoje, né, inserindo, a gente sabe que as escolas estão inserindo a tecnologia e é importante, eu sempre digo assim, gente, nós não vamos tirar a tecnologia, né, Cassim? Não. Eu acho que a gente tem que ensinar a utilizá-la, tá? Então, assim, é um caminho que não tem volta. Né? E eu acho que ela é positiva, porque eu também venho da tecnologia. Eu acho que ela é muito positiva. Porém, a gente tem que ver outras coisas. Preparar elas, né? Então, eu acho que a preparação para elas utilizar a tecnologia passa pelo físico também e emocional, né? Então, por isso que na escola a gente pensa muito isso, com o socioemocional, com o Pilates, né? Sim. Porque, inclusive, numa postura deles, né? Na classe, né? Na classe, né? Então, tu vê, eles estão assim. Cara, daqui a pouco ele está assim. Daqui a pouco ele vai Cara, até sono. Começa a dar sono, até desatenção. Ele está relaxado. Depende, né? Mas se ele ficar na postura ereta, legal, respiração, né? Porque eu acho que o Pilates trabalha a respiração, concentração. Tem os princípios do Pilates, né? Que são inseridos para a criança desde pequenininho. Que eu acho que isso é legal tu até comentar para os pais que nos estão assistindo e para as famílias também que... Gente, isso ajuda muito, assim. A gente vê uma melhora muito grande e quando se fala na escola a questão do... quem sabe a gente diminui o período de educação física e tira o Pilates, né? Sim. Não. Pilates é uma coisa que não dá para tirar. Principalmente as profs já falam inclusive, é a próxima pergunta. Inclusive, então a gente está alinhado aqui, adiantei. Né? Então, sempre tem essa questão de... Não, o Pilates ele é muito importante porque o quanto faz bem, né? E eu lembro que nós começamos lá no início com todos, né? Isso. Acho que nós começamos com os pequenos e foi para os maiores. E aí, depois, a gente... A gente entendeu que tinha que ser mais ou menos de 4, 5 anos, né? Porque é onde... Em diante. Isso, onde eles absorvem, né? Isso, porque é a base, né? É a porque, base. Então, uma criança dos 4 aos 7, 8 anos, 9, ela é uma esponjinha, né? Então, ela absorve tudo muito mais. Muito rápido. Isso, do que tudo... começa depois. Então, a gente trouxe o projeto um pouquinho mais para baixo, para fazer toda essa base, para depois, lá no 6º, 7º ano, entrar com outras questões mais pedagógicas, né? Como redação, como essas coisas mais pesadas. Sim, na realidade, a escola, né?
traduzindo um pouco aqui, a escola, ela entendeu que a criança, e eu acho que até isso o Cassiano também sabe, né? Que a criança, ela se desenvolve. A primeira coisa que se desenvolve numa criança é o motor, né? Um bebê, ele não começa falando, ele começa se movimentando. Sim. E a questão da maturidade, ela sai da coordenação motora ampla, né? Sim. Para a fina. Então, existe um processo de maturidade. E eu sempre falo que a maturidade é que nem uma fruta, né? Muitas vezes a gente tem a fruta e a gente consegue ver se ela não está madura, a gente sabe se ela está madura ou não. E muitas vezes a gente tem que entender que a criança precisa desse tempo de maturidade, né? Então, não querer colocar as coisas na frente, ter o cuidado de deixar a criança passar por todas as fases. Por que hoje a criança não faz mais, não abre mais o danoninho? Porque a realidade das crianças de hoje é outra. E a gente realmente precisa entender que a criança de hoje é diferente de nós como crianças, né? A nossa, sim. E vocês como pais que estão aí também conseguem entender que nós passamos por uma infância totalmente diferente do que a gente vê os nossos filhos, né? Então, na nossa época, nós tínhamos muito mais habilidades. Por quê? Porque nós brincávamos mais, nós não tinha a questão da insegurança, a gente se desenvolvia brincando, o que hoje já não é possível em virtude da insegurança, das tecnologias, do mundo moderno que veio mudando. E a gente não tem como voltar. Precisa pensar daqui para frente e entender quais são as necessidades atuais. Para aí, então, realmente tentar suprir, né? A escola, inclusive, ela faz um papel que não é dela, né? Teoricamente, não seria o papel da Capital do Saber, da escola, fazer esse trabalho. Mas eles entenderam que era necessário. E esse upgrade que é dado, então, na escola, faz com que as crianças de lá tenham todos os alicerces sendo trabalhados. Desde a questão conteúdo forte, né, que a gente sabe, a questão emocional e também, como o próprio Cassiano falou, a importância do corpo da criança, do desenvolvimento, da postura, da preparação deles para usar a tecnologia a favor, né? Então, acho que isso é fundamental. E realmente mostra o quanto a escola realmente tem esse olhar totalmente à frente, né, de muitos. Se formos fazer uma reflexão, né, dentro do que tu falou, quantas crianças a gente vê hoje com o braço quebrado? Muito poucas. Muito poucas, né? Esses dias o Lucas, meu filho, ele foi manusear a faca e raspou o dedinho, né? Sim. Eu disse, mas é a primeira vez que eu vejo sangue do meu filho, que tem 10 anos. Né? O quanto o cotidiano e o dia a dia da gente é corrido, sai, vai para cá, vai para lá. E trazendo um pouco disso, acabamos de participar do Fórum de Mantenedores do SAS, né? Infelizmente, eu não consigo lembrar o nome do pediatra, mas um dos pediatras que falou, muito famoso, que nós estamos tolhindo essa parte das crianças da motora, né? Que a gente não está deixando com que eles se desenvolvam, se resolvam nas brincadeiras. Porque isso é importante, porque na nossa época a gente se resolvia e nunca tinha uma interferência de um adulto. Hoje, toda hora tem uma interferência de um adulto. Não faz assim porque não sei o quê. Não faz assado porque não sei... Não anda no vai cair, né? Essa frase, então, tu vai cair. Não anda no muro ali porque tu vai cair e vai te machucar. Não pode se machucar. Daí a criança já tem isso. Não, eu não vou andar no... Não, a gente não tem noção, mas o quanto, se falar não anda ou não se equilibra, o quanto faz com que a criança se trave também. Isso. Porque ela vem para nós como um HD livre de tudo que é coisa. Né? Um HD que está ali para a gente trabalhar e colocar um monte de... Sabe... explorar muito isso e colocar um monte de coisa boa ali dentro. Sim. Mas a gente, como adulto, vai dizendo não. A escola, como a escola, vai dizer não se equilibra, não corre, cuidado, veja bem. E nós, como escola, sentimos essa necessidade. E entendemos que o Pilates hoje traz esses benefícios. Claro, não supera uma criança estar subindo em árvore, estar subindo no muro, estar jogando futebol, estar jogando um vôlei, né? Tá fazendo... Mas o Pilates ajuda muito nisso, né? Então, assim... a gente entendeu, sim, como escola, que isso é uma parte que tem que ser desenvolvida e ela é muito importante. Até para a sua alfabetização, até para o seu cognitivo, né? O quanto esse movimento faz com que o cérebro também entenda onde ele está e faça toda essa questão de
pedagógica melhor, desenvolva melhor, sim, né? Sim. Eu acho que até... eu também tenho 2 filhas, né? E a gente sabe que... O que é perceptível também? O primeiro filho, sabe? O primeiro filho, ele é muito mais cuidado, né? Os pais de primeira viagem, que a gente diz, eles têm muito mais medo. Então, quando eu tenho a oportunidade de trabalhar com famílias que têm 2, 3 filhos, é perceptível as crianças que não foram os primeiros, né? Então, o segundo filho, ele se desenvolve muito mais rápido, ele tem menos medo, Por quê? Porque nós, como pais, né, a gente começa a entender, não, calma, eles não vão morrer, ele faz parte, né? Então, isso não é uma coisa que a gente está aqui dizendo, você que está aí, está errado. Tá. A gente entende que faz parte, mas entende que a gente precisa ajudar, né, as famílias de hoje a passar por essa situação e preparar um filho melhor para o mundo. Porque quando a gente fala em Pilates Kids, até um dos meus lemas é preparar uma geração. Por quê? Segundo os dados, né, a Organização Mundial da Saúde, em 2013, ela já vinha alertando que 80% da população mundial tem ou terá problema de coluna. Então, em 2003... É meu caso, né? Eu falei 2013, né? Mas é 2003. Uhum. E aí, pensa, em 2003, isso são 20 e poucos anos atrás, já tinha esse diagnóstico. Imagina-se agora, né? Então, o que foi entendido? Que nós precisamos fazer algo, porque se nós não fizermos nada... A criança de hoje, ela vai ter muito mais dores. Porque se a gente brincou, correu, teve a oportunidade de se desenvolver, hoje tem dor, né? O Cassiano, inclusive, estava relatando que tem dores aqui na coluna. Imagine essa criança que está desprotegida, né? Então, eu acho que isso é muito importante a gente trazer aqui, com um alerta, inclusive, de que o mundo mudou e a gente precisa atualizar, né, em todas as áreas do desenvolvimento das crianças. Então, como foi mencionado aqui. O que é legal, né, que a gente é perceptível nas nossas crianças, por exemplo, assim, lá da educação infantil, eles vêm para a escola e aí eles começam a correr. E os tombos são mais seguidos, né? Porque eles estão mais livres e os tombos acontecem. Sim. E é normal. E aí tu vê que conforme vai evoluindo, vai tendo equilíbrio, vai tendo as habilidades, né, trabalhadas. E que isso o Pilates ajuda muito, sim, né? Então a gente percebe que eles também, no dia a dia, isso facilita muito a vida deles. Com certeza. Né? Bom, seguindo aqui as nossas perguntas, né? O Cassiano até mencionou um pouquinho sobre o que os professores da escola percebem. Eu queria te perguntar, a gente já completou 9 anos, né, de Pilates Kids dentro da grade curricular, então iniciamos em 2016, né, esse projeto inovador, desafiador, que nós não tínhamos resultados até então, mas era algo que a gente via que poderia ser benéfico para as crianças. O que hoje, Cassiano, depois de 9 anos, ou depois desse período, né, aconteceu, até mesmo de resultado das crianças, ou até mesmo de resultado que os pais trouxeram, das profs que falam? Quais foram os maiores benefícios, assim, que tu poderia trazer para o pessoal que está assistindo aqui? Olha, eu acho que além dos benefícios que já foram falados, né, dessa questão da motora fina, equilíbrio, respiração, concentração, postural, né? Postural é um processo, né? A gente sempre tem que entender uma coisa que, por exemplo, assim, eu entendi muito que na educação ela não é de hoje para daqui um mês. Ela é de hoje para daqui 2, 3, 4 anos. É um processo. Então a educação ela tem um processo um pouco mais moroso do que uma coisa normal, né? Mas o que eu vejo? Eu vejo, assim, muitos ganhos, porque lembra lá que a gente tinha que entregar para as famílias, né, alguma coisa para que as famílias também entendessem que era importante e para que as famílias começassem a ver como positivo isso, né? Sim. E aí, lembra que tu começou a fazer a questão das avaliações, né? Sim. Eu ia falar diagnóstico, mas não é. Diagnóstico é por conteúdo, né? E tu começou a fazer as avaliações, na qual tu coloca aquela gradezinha lá e tu faz um relatório. Então, a gente pensou, tem que entregar alguma coisa para as famílias para elas verem que isso dá resultado e para elas entenderem também a importância disso. Aí tu fazia uma avaliação. Uma avaliação e tu fazia um resumo e tu conversava com algumas famílias. Sim. E o que foi percebido é que algumas crianças tinham algum desvio e algumas coisas, né? E nesse relatório, tu escrevia, né? Ou tu sugeria para a família que... sugiro que
dê uma verificada com um especialista de coluna, né? A perninha desta criança está um pouquinho, né? Diante disso, algumas famílias viram isso e foram procurar especialistas, né, sobre isso. E o que foi mais legal é que o especialista disse, nossa, realmente, a gente tem que fazer uma intervenção. E isso para as famílias que aconteceram, não foi uma só, né? Sim. Foram várias, assim. Tem inclusive até adolescentes de 18 anos que estão ainda fazendo alguma coisa, né? Acompanhamento, né? Mas para os menores também. E na volta, essas famílias nos disseram, nossa, se não fosse a Vânia ter feito essa avaliação e pela escola, que é uma avaliação que a gente entendeu que tinha que dar um resultado para a família, talvez algumas crianças estariam com uma escoliose bem severa, né? Nós conseguimos detectar, né? Não me lembro o número, tu deve saber melhor que eu, essa questão da coluna, e já começaram e já corrigiram isso. Então, tu imagina Pediram, né? Pediram. Que se inclusive, né? Teve até famílias que, querendo ou não, vieram fazer contigo uma avaliação fora da escola, né? Porque elas saíram da escola, né? E entenderam que era uma coisa importante e depois continuaram a fazer, buscaram. Então, acho que isso, para mim, é o maior ganho, né? Para nós como escola, para nós como educadores, é um dos maiores ganhos. Por quê? Porque a gente entendeu que a gente está melhorando a qualidade de vida também dessas crianças, né? Então, a gente está mudando, né? Eu sempre digo, a gente pode mudar a vida de uma criança. Uma criança que chega, por exemplo, na escola e ela tem uma dificuldade. Sim. Se ela não é trabalhada na individualidade dela, essa criança pode continuar com essa dificuldade a vida inteira. Agora, se a escola percebe aquela dificuldade, ela tem um olhar diferenciado, ela olha a criança, né? E ela propõe pela escola ajudar essa criança, ela mudou o futuro dela. Sim. E o objetivo do Pilates Kids também é esse, identificar, né, com precocidade. Então, por que esperar o problema se tornar grave se a gente pode impedir que ele seja um problema? Então, quando o Cassiano comenta, né, que dentro do projeto a gente tem as avaliações, então é avaliado criança por criança, com o objetivo de ver como é que está crescendo essa criança. O que está de acordo, não está, o que a gente precisa trabalhar? O que a gente vê? Porque todos os anos a gente faz isso. Então, mudou-se desses 9 anos, inclusive... Duas vezes por ano. Duas vezes, no início do ano e ao final do ano. Então, assim, o que eu, como profissional que trabalho lá e que levo o projeto, percebi nesses 9 anos? Que as crianças, há 9 anos atrás, mudaram das crianças da realidade de hoje. A gente passou por uma pandemia, né? Muitas coisas aconteceram, mas o que a gente realmente quer deixar claro para os pais? De que vocês, como pais, muitas vezes não têm tempo para olhar e também não tem um olhar apropriado para isso. Cada um tem o olhar daquilo que conhece, né? Então, eu sempre digo, eu não entendo de mecânica, porque eu não sou uma engenheira, né? Eu não entendo de leis, porque eu não sou, né? Não quer dizer que a gente não saiba nada, mas a gente não tem propriedade daquilo. Então, muitas vezes os pais, eles se surpreendem porque eles nunca tinham visto. E um dado legal, Cassiano, que é legal de trazer, é que, assim, enquanto o Lucas era pequeno, né? O Cassiano falou, né? Enquanto ele tinha seus 2, 3, 4, até uns 6 aninhos, a gente, né? Tu dava banho nele, secava, escolhia a roupa, né? Agora ele já tem 10 anos, tu não vai mais dar banho nele. Ele nem quer. Ele nem quer. E aí, o que acontece nesse momento, nesse corte? A criança tá crescendo e, muitas vezes, o pai, a mãe que acompanha, ela não tá mais olhando. Porque a criança já tem autonomia, ela já sabe, e é aí que começa, às vezes, um leve desalinhamento, uma leve inclinação, né? Como o Cassiano falou, iniciando uma escoliose que ela pode ser impedida que acontecesse, né? Desde que seja vista no início. Então, acho que alguns pais que a gente teve a oportunidade de alertar, de sugerir, olha, busca um especialista, vamos ver mais profundamente o que a gente identificou aqui, se realmente é necessário ou se não, ou se dentro do Pilates a gente consegue, né, trabalhar ainda. E eles foram e trouxeram. Então, a minha outra pergunta era, os pais relatam esses benefícios, os pais trazem isso para a escola como algo que foi cogitado tirar o Pilates Kids, né? Tu mencionou. O que aconteceu? O que foi quem defendeu o Pilates Kids? O que o pessoal diz? Não vamos tirar por isso, né? A maioria defende, né? A maioria defende porque, claro, né? Porque tu tem... Vamos se
colocar no papel de pais, né? Uhum. A escola está te oferecendo como diferencial a saúde do teu filho, Sim. né? Então principalmente quando os pais ou as mães são da linha profissional da saúde, né? Então, esses eles defendem mais, né? Sim. Porque eles entendem que isso é importante, né? Então, assim, a gente tem mães que são fisioterapeutas, quiropraxistas, ortopedistas, então elas entendem que isso é muito importante. E até eu lembro que numa ocasião a gente teve uma discussão onde a gente falou da avaliação, fazer ou não fazer, né? E eu lembro que teve uma mãe que disse, não, mas o mais importante, que é o mais legal de tudo isso é esse processo e a gente não vai deixar de fazer, né? Então, isso significa que eles estão muito satisfeitos com o resultado, né? E eles gostam muito disso. Então é uma coisa que já está, né? Como é que eu vou dizer assim? Já está no programa da escola, né? Sim. E as pessoas já entendem que lá tem essa diferenciação, né? Importante é dizer, a escola ela é situada na cidade de Feliz, né? Eu não falei isso antes, né? É verdade. Então, é uma comunidade a 50 quilômetros daqui, uma cidade menor, né? Ela ainda é Feliz, ainda é a cidade com um nível de alfabetização, sim, de ensino melhor do Rio Grande do Sul. Sim, ainda tu pega a região ali, ainda é com os melhores índices do Rio Grande do Sul. Melhores índices, isso, né? Eu sei que essa reportagem já foi feita essa pesquisa, sim, né? E realmente é entender que as coisas precisam ser melhoradas, né? Então, acho que não é à toa, porque se as pessoas que estão lá, que têm como definir algumas coisas no caso, né, entendem essa importância, a escola e até mesmo as crianças vão ter os benefícios, né? Então, isso eu acho que faz muita mudança. Uma outra coisa que eu ia te perguntar, Cassiano, quando tu entende que tu tá fazendo teu trabalho, né, dentro da escola, com as crianças de lá, mas tu consegue perceber o impacto que isso pode gerar até na própria comunidade? O que isso a longo prazo, tu até mencionou, né? A gente pega a criança lá com 3, 4 aninhos e ela vai até os seus 18 anos, né? 17, 18 anos. Vocês enxergam que vocês estão trabalhando nessa criança com o objetivo de melhorar. Mas, dentro da tua percepção, o que ela pode trazer para a comunidade, né? O que essa criança mais preparada pode impactar? Nossa, em várias áreas, né? A começar pelo conhecimento, né? Que todo esse processo fez com que ela tivesse mais concentração e cognitivamente ela se saísse melhor e fosse diferente dos outros, né? Então, acho que isso para a comunidade... Vamos falar de saúde, né? Sim. Vamos falar uma coisa muito simples de saúde. Por exemplo, se essa criança que a gente conseguiu ajustar... Vamos falar ajustar, né? Pode ser, difícil, não tem problema. Eu não tenho muitos termos técnicos, mas que a gente conseguiu fazer com que ela corrigisse a postura. Alinhasse, acho que é mais fácil. Isso aí, alinhasse. Com que ela não tivesse mais problema de saúde. Tu imagina, vamos falar no impacto na vida dela, fantástico, porque daí ela não vai chegar lá na idade adulta com remédio para dor, remédio para não sei o quê, cirurgias, fisioterapia, dor. Então, vamos pensar que para a cidade, se nós pensarmos como poder público, é uma economia. Reduz, porque menos cirurgia, menos remédio, menos atestados, menos... Então ela impacta muito nisso, eu acredito, né? Claro que, assim, a gente não conseguiu ainda, dentro desses 9 anos, ver a criança adulta lá na frente. Ela ainda não se tornou adulta, né? Não se tornou adulta ainda, mas a gente entende que houve, sim, muitas famílias que já fizeram essa intervenção e que já veio até mim e disse, olha, se não fosse por isso, talvez lá no futuro, né? E elas estão tendo um acompanhamento. Então, acho que o impacto social, econômico para uma cidade ou para um estado, diante disso, é saúde, né? Nós estamos falando de saúde pública também, né? Sim. Porque, querendo ou não, tem que fazer uma cirurgia. Essa família vai ter que gastar com a cirurgia. Fora, eu acho que é uma outra coisa até que eu acho que é importante, a preocupação familiar, né? Também. Porque eu sempre digo, o que a gente faz se a gente não tá se a gente está doente? Ninguém trabalha, né? Isso. Mas, tipo, se o teu filho ficar doente... Eu tenho que ficar em casa. É pior ainda, porque isso. Aí aquela sensação de que até mesmo o adulto não pode fazer nada. Isso. E ainda fica com o sentimento de culpa porque o filho tem alguma coisa, exatamente, né? Então, eu acho que também vale trazer essa percepção para vocês também de que a gente não está
fazendo, né, uma corrida de 100 metros, né? Não. É uma maratona, é uma conscientização, é uma visão a longo prazo, é enxergar o que pode acontecer se nada for feito. Sim. É a escola também como um pilar importante. Hoje as crianças passam um terço da vida praticamente dentro de uma escola, né? Sim. O papel da escola hoje é muito importante. Muitas crianças, né? A gente sabe que a escola tem um turno integral, então Sim. tem famílias que necessitam. Nós temos né? crianças que chegam às 7h15 da manhã e vão embora às 6h30 da tarde. Então, pensa o impacto, né? Em uma escola, né? Mas se nós for olhar a rede, nós temos crianças das 7 da manhã às 7 da noite. E às vezes dá um imprevisto, eles ficam até às 7h30. Sim, porque aí a escola entende que ela está aí como um braço para ajudar a família. Ela não está ali simplesmente com um papel de, eu fiz a minha parte, deu. Não, é entender que a criança de hoje, ela precisa de mais suporte, as famílias precisam de mais suporte. E quando a escola entende que eu estou passando com a criança maior tempo do que a própria família. De crianças que acordam, vão para a escola, chegam em casa, sei lá, tomam um banho, janta e vão dormir. Quanto tempo ela passou com a família? Muito menos tempo do que com a escola. Então, entender quanto é importante, né, estar preparando a criança, levando tudo que ela necessita para que ela se torne, né, um adulto preparado, que vai ajudar na comunidade, na sociedade. E isso realmente vai ser a longo prazo, não é, né, de hoje para amanhã. Eu vejo que é uma questão de saúde, né? Saúde. Se a saúde está bem, tudo vai bem, né? Eu acredito, pelo menos. Inclusive, né, hoje a gente sabe que tem várias pessoas aí, influencers, né, e pessoas que também trazem, né, na sua missão de vida, né, e uma delas, até para mim, é uma inspiração, que é o Joel J, né, que ele fala saúde, família e trabalho, né? Então, porque realmente, se a saúde não estiver boa, como foi o Cassiano mencionou, a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue estar bem para a família. Então, às vezes a gente troca, né? E tudo bem, às vezes a gente está trocando num período, mas ter em mente de que precisa estar, né, focando naquilo que tem que ser a base, né? Eu acho que são períodos, né? Sim. Talvez a gente possa ter focos maiores nessas questões em pequenos períodos, né? Que daí também, para poder ajudar no desenvolvimento de todo mundo, né? Com certeza. E conta para nós também aqui um pouquinho qual é além do Pilates for Kids, que tem dentro da grade curricular de vocês, o que a escola em si propõe de diferente para a própria cidade dali de Feliz e toda a região, porque com certeza é uma escola diferenciada, né? Então, tu mencionou, né, a questão socioemocional com Augusto Cury, o Pilates Kids com a Vânia Dalbello, né? Mas a plataforma SAIS, o que realmente vocês enxergam que é diferenciado, que é uma escola que está à frente das outras e que vocês, como pais, precisam olhar para isso, né? O que é importante na tua percepção, alertar os pais até mesmo? Bom, como eu falei no início, né? Eu acho que a gente tem que olhar a criança como um todo, né? A gente chama do 360. E essa questão do individual, né? Eu acho que hoje nós somos muito mais... E nós somos muito preocupados também com... Não só com o cognitivo, né? Eu acho que a parte humana, ela tem que ser muito levada em consideração. Porque todos são humanos, né? Todos têm o seu... Toda criança tem o seu dia que não tá legal, toda mãe tem o seu dia que às vezes vem para a escola e precisa de um olhar diferenciado, a criança precisa talvez que a prof dê aquele carinho, aquele abraço, né? Porque tu chega lá tu chega na escola, tu vê as crianças abraçando assim a prof. Eu acho que essa parte humana é muito legal também, que também se tudo é um organismo vivo, né? A escola é um organismo vivo, tudo tem que estar funcionando, né? A criança tem que estar bem fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Para quê? Para que ela possa aprender, para que ela possa participar das atividades que são propostas, né? Tanto pela parte pedagógica, português, matemática, porque isso é muito necessário e nós, como educadores, temos um objetivo também, né? Que é a aprendizagem, né? Claro. Né? E
E uma coisa que a gente fala muito, né? Não é aprendizagem na decoreba, né? Eles precisam aprender, absorver o conteúdo e saber para que vai ser utilizado aquilo ali, né? A gente sabe até fazendo, te cortando, mas depois tu segue. O que muitas vezes eu escuto das próprias crianças, elas chegam assim, ai, prof, não sei para que fazer isso aí, a gente não vai usar para nada. E eu acho que isso vai muito de como o profissional, Sim. né? Ele leva o conteúdo. Porque se a criança, ela entende que aquilo é importante para ela, ela grava e tu não precisa ficar explicando muitas vezes. Ela entende. Então, acho que esse comentário que tu mencionou de que a criança precisa participar, né? Ela precisa conhecer o conteúdo, não de forma decorada, porque a decoreba a gente esquece, mas o que realmente faz sentido a gente leva para a vida inteira. Acho que também é um ponto importante, né? Isso, e o que a gente leva muito em consideração é um gráfico, claro que a gente não consegue mostrar aqui, mas é a taxonomia de Bloom, né? Que é ler, entender, interpretar, são verbos, né? E não é, e eu até brinco com a minha equipe diretiva lá, não é decorar, né, gente? Isso aí. Decorar tem que estar fora disso aí. Então, assim, elas têm que, além disso, né, a gente tem ferramentas, que é a robótica, que está sempre auxiliando no que vai utilizar no conteúdo. Nós temos também a questão de, eles precisam ter uma escrita boa, por quê? Porque hoje, lá no final, a escola também quer um resultado. Claro. A gente quer um resultado no qual esse estudante saia da escola com todos os conhecimentos básicos, por quê? Porque nós somos uma escola de educação básica, né? Então, assim, quando os nossos estudantes falam, mas para que eu vou utilizar isso? Tu não vai utilizar isso se tu for tu não vai utilizar a fórmula de Bhaskara se tu não for um grande matemático. Mas se tu tiver na tua vida, ela pode resolver N situações. E a gente tem que explicar onde que é utilizado isso, né? Então, por exemplo, assim, daí eles começam a entender. Como é que... Eu lembro que tem um exercício que a professora de matemática faz, que ela consegue, pela sombra, ela usa a sombra, usa as fórmulas, ela consegue chegar na altura do prédio. E ela faz muito esse exercício e aí usa algumas fórmulas, né? Que nem eu decorei, tá? Porque fórmulas hoje, eu acho que mais do que decorar, a gente precisa entender aonde aplicar. Sim. Porque hoje, querendo ou não, a informação ela está para todo mundo, ela é de domínio público, mas se a gente não tem habilidades e competência, que é o mais importante hoje no desenvolvimento das pessoas, e que a gente trabalha muito isso na escola, habilidades e competências, né? Habilidade de fazer e a competência para fazer. Sim. Então a gente trabalha muito isso. Então, isso que eu acho que é um diferencial nosso, que a gente trabalha muito com eles. Claro que, querendo ou não, a gente passa por adolescentes onde tem essa questão, eu não vou usar isso para nunca. Mas eu acho que o conhecimento básico eles têm que ter. Então, para vocês terem uma ideia, nós temos um estudante no qual... Isso é um exemplo assim, que é fantástico. Assim. Sim. Um menino, rapaz, né, já tem 18 anos. Estudou com nós desde que nós começamos. E ele foi contratado por uma indústria grande ali da região. Sim. Uma baita indústria. Quando ele fez a entrevista na indústria, pediram para ele, tu tem alguma língua? Tu conhece alguma língua? Ele disse, olha, eu tenho conhecimento básico de inglês, mas tenho conhecimento básico de espanhol. Quando ele falou do espanhol, essa indústria disse, espanhol? Sim, ele disse, eu tenho essa disciplina na grade curricular da escola, a partir do 6º ano. Mas então tu tem um conhecimento básico, então vamos trabalhar. Então, ele era menor aprendiz, eu acho que ele ficou 2 meses como menor aprendiz, e depois já foi contratado como estagiário, né, também. E aí ele já foi trabalhar no setor da exportação, porque eles exportam muito móvel para América Latina, né? Então, precisava do espanhol. Tendo esse conhecimento prévio, a empresa já colocou ele nesse setor. Mas ele, né, com outros conhecimentos também que nós temos, matemática financeira, lá olha do que 6º legal, ano, gente. né? A gente também tem uma disciplina que se chama iniciação científica, que eles fazem a iniciação científica, mas o real objetivo é eles entenderem como funciona um projeto, né? Então, eles fazem umas perguntas básicas do projeto, né? Bem direcionado. Ele entendeu que isso ele pode utilizar em qualquer área do trabalho. Então, ele começou a fazer... pensem, um rapaz de 18 anos começou a apresentar para a empresa o BI. Olha. Aí a gente vai dizer, tá, mas essa empresa...
Não, essa empresa não conhecia o BI, ficou conhecendo através... Explica para o pessoal o que é o BI. É o Business Intelligence, né? São planilhas, né? Uhum. Então, nós temos uma disciplina que utiliza muito o Excel, apresentação, e o BI é nada mais, nada menos que um software onde ele coloca tudo numa visão. E ele, como tinha conhecimento das planilhas de Excel, na qual foram passadas pela escola também, né? Ele foi montando toda essa questão de visão. Né? E hoje ele está com... Acho que fechou um ano, né? Ele foi promovido, né, a assessor financeiro da escola. É um rapaz de 19 anos, 18, 19 anos. Então isso para mim é o resultado, né? Isso para mim é o resultado de todo o trabalho da escola. Claro, temos outros também que não daria para trazer todos, não dá né, para as trazer referências. mas temos também o seguinte, temos estudantes que estão na medicina. Nós temos 13 estudantes que estão na medicina, né, para a região. E assim, um estudante passou na medicina sem fazer cursinho, porque lá, né? Porque então, a escola já supriu tudo. Porque a escola conseguiu suprir. Então vejo que lá no nosso resultado final é entregar para a comunidade um indivíduo que tenha o conhecimento necessário para fazer o que a comunidade precisa, né? Então, preparado, né? Preparado. Então, seja o médico, seja o menino da administração, seja a menina que passou em engenharia, que também está trabalhando, tem engenheiros, futuros engenheiros que vai ter. Então, nós temos que pensar a escola, que nem eu falei no início, né? Não é pensar a escola com o ano que vem, depois o próximo ano, depois o próximo ano. Nós temos que... a criança entra com 3 anos na nossa escola e ela sai com 18. É um processo, né? Então, eu tenho que pensar que o estudante que entra no ano que vem, o que daqui a 18 anos ele vai precisar? Então, a gente tem que estar pensando como escola, né? Não só conteúdos, né? Claro. Porque eu acho que o conteúdo é o que todo mundo faz, né? Aquela história, né? Conteúdo é bom, tem que ter, eu acho que tem que ter mesmo, o conteúdo é necessário, mas acho que tem que ir um pouco além do conteúdo, né? A gente tem que mostrar para esses estudantes que a fórmula de Bhaskara é utilizada para isso. A fórmula do quadrado, da área é para... Entendeu? Então, é o que a gente trabalha. Acho que, resumindo um pouco, é fazer com que o conteúdo, né? Ele seja prazeroso para a criança, né? Porque eu acho que quando a criança ela vai para a escola com prazer, é que nem a gente ir trabalhar em algo que a gente não gosta, né? Então, tu ir trabalhar em algo que tu gosta, que tu sente motivado, que é desafiador. E eu, como estou há 9 anos lá, eu já vejo muitas coisas acontecendo também. E tu vê no olhar da criança que ela chega, ela conta que ela veio de tal coisa, que ela tem uma apresentação, que ela tem uma feira. Eu sei que algumas vezes eu tive a oportunidade de estar, né? Nessas feiras científicas, que acho que a escola foi uma das primeiras também, né? A trazer. Então, a escola é visionária, né, gente? Para trazer esse despertar da criança desde muito cedo, né? A questão científica. E eu ficava pensando, meu Deus, elas têm 5, 6, 7 anos. Uma observação, né? A questão científica é a questão científica mesmo, não é uma feira pedagógica, né? Porque, assim... não há uma explicação. Há uma diferença com relação a isso. Porque a feira de ciências da escola... a feira das ciências da escola é tipo assim, como é que o pintinho nasce? É 45 dias ali e ficam observando. Isso é uma feira pedagógica. Vamos olhar o lado mais científico disso, né? Como é que é todo o desenvolvimento disso? Né? Por exemplo, e parte muito dos estudantes. Como é que uma lagarta sobe a parede? A gente não vai dar resposta para eles, mas a gente vai dizer... É um assunto ótimo para a gente fazer um projeto científico. E aí a prof vai conduzindo. Então, eles têm que fazer algumas perguntas e depois eles têm que concluir se aquilo essas possibilidades, elas são reais ou não. Então, por exemplo, são perguntas, né? Que a própria criança faz. Eu acho que ela tem uma ventosa. Eu acho que ela tem uma cola. Eu acho que ela tem não sei o quê. Diante disso, eles começam a desenvolver, mas é mais científico. Não é uma coisa assim do tipo... eu acho que... Não, tem que ser Tem que ser científico, tem que ter bibliografia, tem que ter artigos. Tem que ter um artigo. Então isso que é o projeto científico. Realmente uma pesquisa, né? A nível acadêmico, muitas vezes. A nível acadêmico. Por exemplo, assim, se for ver, eu quando fiz a minha graduação, eu tive que ter
um ano para entender o que é um projeto, para depois fazer o projeto. Era iniciação à pesquisa, né? Exatamente. A gente já contando a idade aqui. Ó. Exatamente. E aí hoje, tu imagina essas crianças, elas já vão chegar na faculdade, elas já vão sair já com isso, com esse roteiro. De tantas vezes que... Isso vai ser fantástico para eles, né? Não, e foi isso que me chamou a atenção, porque eu não sei quantos anos tem a iniciação científica lá. 8. Enfim, então há 8 anos atrás... Eu nunca tinha visto nas escolas esse tipo de projeto. E aí, a primeira oportunidade que eu fiquei assim, com a cara assim, abismada, porque eu disse, meu Deus, olha só, eles estão tão pequenos e eles já estão lidando com uma situação que não é fácil. Quantas pessoas a gente sabe que entra em pânico na hora de apresentar, de comentar, de falar... E aí, com certeza, eles vão repetir tantas vezes esse processo que o momento que eles estiverem apresentando uma banca, defendendo um mestrado, um doutorado, aquilo não vai se tornar um problema, porque eles foram treinados e ensinados com esse olhar que a escola tem visionando lá na frente. Então, isso é realmente olhar o ser e agregar a ele algo além daquilo que os pais estão esperando, aquilo que, teoricamente, é a função da escola, né? É realmente fazer a mais do que se espera. Então, isso, para mim, quando eu vi aquilo, eu disse, nossa, que legal. E depois eu vi que, aquela história, né? Quem faz as coisas que funcionam, que dão resultados, são... não é copiados, né? Mas é inspirados a continuar fazendo. E aí a gente percebeu que outras escolas começaram a levar esse tipo de projeto. E então isso eu acho que também é o papel, né, de vocês, de iniciar as coisas e levarem isso para mais pessoas também. E o próprio Pilates, né? Eles ficam apresentando às 8 da manhã, às 5 da tarde, né? Tem que ter uma Se não tem uma questão estrutural, tem que ter né? uma estrutura bem não forte. Não conseguem, né? Então, é mais ou menos isso, né? Que bom, que legal. Muito bem. Bom, gente, a gente vai estar chegando aqui no final, né, desse podcast, né, do P4K-Cast, que tive aqui o prazer de estar conversando com o Cassiano Moroni. E para a gente encerrar, Cassiano, qual é, ali olhando para a câmera, qual é, assim, ó, aquilo que tu gostaria de dizer, de repente, para uma família, ou que tu gostaria dessa tua vivência na escola, pontos que tu acredite que seja, assim, ó, não dá para errar nisso, sabe? Como pais, porque o que a gente vê, vocês têm uma visão de várias famílias, de várias situações que dão certas, outras que não dão certas, uma visão maior da questão do Brasil como educação, por estar indo em congressos e ter ideia do que está acontecendo. O que na tua percepção, hoje, como diretor, né, como proprietário da escola, como mantenedor, né, que é eu disse, nem adianta nós falar que é mantenedor, que ninguém vai saber. É verdade. Então, o que na tua percepção não dá para errar? Nossa. É difícil... Tem muitas coisas, mas eu acho que dentro daquilo, o que na tua escala, né, tu acredita que, assim, olha, não dá para errar nisso? Porque às vezes a gente só pensa em acertar. Sim. Mas não errar também é muito importante, né? O que eu digo até para te ajudar um pouquinho, o que eu digo para os pais dos meus pais? Olha, não dá para errar na questão de preparar o filho, né? Olhar, ou se eu não sei, busca ajuda. Então, não dá para errar nisso, que Sim. teoricamente seria o básico, e que a gente sabe que o básico hoje é um pouco diferente. Não dá para a gente deixar isso para trás, não dá para errar nisso, né? Então, trago esse como um exemplo, mas o que na tua percepção, no teu contexto, no cenário que tu vive e da vivência que tu tens, tu poderia dizer para os pais que estão assistindo, para as mães que estão assistindo, para os profissionais que de repente também vão estar assistindo? Nossa, né? Pensando um pouco nisso, até me veio na cabeça que eu acho que não dá para errar em nada, né? Mas errar em nada não dá, né? Alguma coisa se erra. E também nós somos humanos, né? Então, eu acho que como ser humano, a gente tem que estar sempre procurando uma evolução e um conhecimento, né? E isso, o Cassiano com a idade que eu tenho hoje, não vou falar, né? Mas o Cassiano que tinha lá 18, 20 anos, ele é muito diferente. Sim. O Cassiano que tinha 30 anos, ele é muito diferente, até por outras experiências que teve. Então, assim, é difícil falar o que não dá para errar, porque, assim, se tu for ver, não dá para errar em nada, porque é um outro ser humano que está sob nossa responsabilidade. Mas somos falhos, né? A gente se engana. Hoje, assim, e correndo um pouco pelo Brasil, tu vê cada coisa, assim, que colocam para as nossas crianças, assim, que
tu olha e diz, tá, tudo bem, no primeiro momento isso resolve, mas o resultado emocional lá no final é outro, tu entende? Então, assim, eu acho que não dá para errar no olhar que cada pai e a escola tem que ter para cada filho, estudante, né? Pai para filho, aliás, Sim. E a escola para o estudante. Eu acho que entender a necessidade deste indivíduo. Eu acho que é aí que não dá para errar. Porque a gente tem que entender, eu tenho que entender como pai as necessidades do Lucas. Eu tenho que olhar para ele e dizer assim, nossa, agora neste momento ele precisa disso. Lá para frente talvez ele precise de outra coisa. Porque assim, são 10 anos, né? Eu não tinha 10 anos trabalhando com crianças e a gente tem crianças que a gente acompanha desde pequenos e nós temos outros que estão saindo da escola. E eu fico olhando para eles lá no passado, o que eles precisavam naquele momento e agora eles precisam de coisas totalmente diferentes. Já mudou. Já mudou tanto. Então, eu acho que a gente tem que olhar, né? Eu acho olhar a individualidade. Olhar a individualidade deles. A necessidade. Isso. Eu acho que isso que não dá para errar. Porque talvez o olhar de hoje ele nos traz uma visão, mas o olhar de amanhã, depois de amanhã, ele nos traz outra. Então, eu acho que a gente não pode parar de estar olhando, né? Sei que saiu um pouco da educação, sim, saiu um pouco... mas realmente eu acho que é essa a ideia, sabe? Então, porque se nós olhar e entendemos a necessidade deles, a gente vai conseguir resolver com a parte física, com a parte emocional, com a parte social, com a parte profissional. Então, acho que a gente tem que olhar, né? E também eu acho que vale ressaltar, né, de que aquilo que funcionava muitos anos atrás, hoje já não funciona mais. Não funciona mais. A realidade é outra, a necessidade é outra. E também não dá para botar todo mundo na mesma cesta, né? Vamos fazer tudo igual. Não, porque cada um... E eu sei que, inclusive, dentro da escola tem crianças atípicas, sim, né? Então, tem que ter um olhar, né? Tem que ter uma empatia com as necessidades de hoje, né? E eu acho que o Cassiano colocou muito bem essa questão de olhar o que a criança está precisando, porque, realmente... A criança de 5, 6 anos ela precisa de algumas coisas. A criança de 12, 13 outras, né? E vai ter um momento que a gente, como pais, a gente já plantou, né? A gente já fez o nosso papel. Mas realmente saber que, bom, eu estava atento, né? Em todas as fases. Eu fiz o que eu podia ou eu procurei se eu não pude. Porque às vezes a gente não sabe, mas... não saber, às vezes, nem quem procurar é diferente, né? Então, às vezes a escola pode ajudar, né? Sim. Olha... Vai por esse caminho, a gente, né? Então, às vezes, vocês, como pais, se de repente estão com dúvidas, procure ajuda na escola. A escola, muitas vezes, pode conduzir, né? Consumam conteúdos que realmente agreguem, que dê resultados, né? Sim. Porque hoje a gente sabe, a gente está aqui trazendo um podcast, mas a gente sabe que tem diversos profissionais, tem aqueles que têm resultado, outros que não, mas procurem, né, ver quem tem resultado, né? Porque falar, como eu digo, todo mundo fala. Agora, provar, aí é mais difícil, né? Tu até tocou num ponto... legal, assim, que, por exemplo, assim, quando vocês precisarem de alguma coisa, a escola tá aí mesmo. Porque a escola só quer o melhor, né? A gente só quer trabalhar para o melhor do nosso estudante, para o melhor dos filhos de vocês. Com certeza. Então, nós também, como profissionais da educação, tenho certeza que o nosso olhar de hoje para os filhos de vocês também, para amanhã, será um olhar diferente. Então, assim, todo dia a gente está olhando para eles. Que legal, que bom. Inspirador, né? Estar aqui conversando com uma escola diferenciada, que tem essa percepção, essa inovação, que enxerga a criança lá na frente, né? Eu tenho a oportunidade de estar com vocês, né, há 9 anos. 9 anos. Né? A gente sabe que foi uma parceria que gerou resultados e que a gente realmente quer ajudar cada vez mais as crianças. Então, muito obrigado pela presença. Acho que foi bem legal o nosso papo para vocês que estão ouvindo. E, Cassiano, aonde o pessoal que ficou em dúvida, que gostaria de informações da escola, ou de repente que mora em Feliz, na região, e possa ter, né, a oportunidade de matricular os seus filhos na Escola Capital do Saber, por onde eles te encontram? Muito obrigado pela oportunidade. Bom, nas nossas redes sociais, né, @Capital do Saber, né, no Instagram, né, tem bastante, querem nos conhecer um pouco das nossas atividades, lá aparece bastante o que a gente faz. Nós ficamos situados na cidade de Feliz, bem na região central, né, em frente à igreja, né,
um ponto de referência a Igreja Católica, né? Sim. Então, e a gente tá todo dia aí esperando por vocês, pronto para tomar um cafezinho. Venham tomar um café com nós, nem que não seja para fazer a matrícula, mas para conhecer, né? Então, estamos no período de matrícula, sim, né? Então, a gente está organizando também todos os estudantes para o ano que vem. Se quiserem vir nos visitar, sejam bem-vindos. Lá no nosso Instagram tem lá o WhatsApp também, tudo certinho. Se ficaram com dúvida, podem mandar. Se ficarem com dúvida, tem o direct, o próprio direct do Instagram. Acho que ele funciona muito bem. Hoje todo mundo está no Instagram, né? Todo mundo tem um perfil, né? Isso, inclusive o Instagram acho que resolve também bastante coisa, né? Ao mesmo tempo também que tem coisa que tem que tomar cuidado, né? Sim, verdade. Mas então, pessoal, para quem está aí, já sabe onde encontrar referências e contatos na Capital do Saber. E para quem está chegando aqui pela primeira vez, que gostaria de conhecer um pouco mais sobre o método Pilates for Kids, sobre o impacto que a gente consegue gerar, tudo que a gente conversou aqui também me encontra no meu perfil, que é vania.dalbelo, onde eu falo com pais, profissionais, e realmente o meu objetivo é mudar uma geração. Então, muito obrigado e a gente se vê no próximo podcast.